Muito bem, pessoal. Então, chegando ao desfecho de derivada direcional, aqueles 2 slides que vocês veriam comigo, como eu anunciei na videoaula passada, certo? Que, na verdade, eles vão trazer 2 aspectos a mais geométricos para a derivada direcional, especialmente falando do grade de f, tá? Do vetor gradiente. Ora, com respeito a R2, os 2 casos aqui de interpretação geométrica a mais para vocês acerca da derivada direcional, e especialmente, repito, acerca do vetor gradiente, é este que aqui vocês já enxergam em tela, tá? Uma situação em R2 e outra situação aqui em R3, deliciosa. Tá? Vou até tirar um pouco o zoom para vocês verem melhor. Tá? Em R3, aí eu vou fazer um comentário aqui com vocês. Vamos analisar essa construção gráfica de curva de nível em instantes. Primeiro, o caso R2. Olha o que acontece se a gente pensar, meus amados e minhas amadas, em curva de nível. Siga aí o meu marcador ponto a ponto. Então, você considera uma função. Se eu estou em R2, então uma função cujo domínio é um domínio que tem 2 variáveis, beleza? Então, f é uma função de várias variáveis, especialmente de 2. Por isso é um x1, um x2, ou aqui nesse caso x e y, tá? Quando eu quero falar de curva de nível, a situação que eu vou apresentar para vocês tem a ver com curva de nível, isso tem muito a ver com topografia, tá? Tem aplicações imensas isso aqui. E aí, quando eu quero falar sobre curva de nível, ó, considere essa função e uma curva de nível dada por esta expressão conceitual, um conjunto de pontos. Que pontos são esses? Pontos R de t. Perceba que eu estou parametrizando, há uma parametrização desses pontos, ou seja, dependendo de t, em que cada coordenada desses pontos são da forma x de t e y de t. Ou seja, o x, um x0, por exemplo, um x1 que eu obtenha, é um valor mais t, ou t vezes algum valor, tá? Ou algum valor menos t, enfim, uma potência com t, uma divisão com t não nulo, tá? Então, exatamente a ideia de parametrização deste ponto, beleza? E aí eu considero esse conjunto de pontos, são pares, ordenados, x dependendo de t e y dependendo de t, de tal modo que a minha f, observe isso, quando ela é aplicada a esses pontos, então, do conjunto de pontos R de t, ao aplicar f a qualquer ponto desse conjunto, a f leva qualquer ponto desse conjunto de coordenadas x de t, y de t, a uma constante. Olha que legal aqui, ó. A uma constante, tá? Uma constante k. É exatamente isso que configura uma curva de nível, aqui no caso em R2. É f aplicada a um conjunto de pontos parametrizados em torno de t, ok? Dando sempre uma constante k, então eu estou falando de curva de nível. E em uma curva de nível, para o caso do R2, você pode pensar em uma circunferência, pode ser uma elipse, pode ser uma hipérbole, pode ser uma reta, inclusive, certo? A projeção de curva de nível não é que exatamente tem que ter sempre uma curva. Eu posso ter uma reta também, desde que cumpra com as condições aqui da definição de curva de nível. Beleza? Então, curva de nível, na verdade, é um lugar geométrico. Tá bem? E no caso do R2, se eu aplico f a um par x de t, y de t, tá? xy, dependendo de t, e isso sempre der uma constante, e aqui eu tenho uma função no seu formato genérico, ok? Lembre aqui a função no seu formato genérico, tá? E aí deixando x e y isolados com a sua expressão algébrica, dando uma constante k, curva de nível R2. Beleza? Show de bola. O que acontece agora? Preste atenção o que acontece agora. Vou pegar aqui a cor abóbora. Ó, se eu venho aqui nessa expressão, ok? Minha função em R2, domínio em R2. Se eu aplico f a esse conjunto de pontos, R de t, beleza, do tipo x de t, vírgula, y de t. Se eu venho aqui onde eu estou marcando de abóbora, ok? Quando eu apliquei minha função de conjunto de pontos, apliquei minha função neste conjunto de pontos. Se eu venho aqui e derivo esta expressão, esta igualdade, aplico a derivada a ambos os membros,
o que acontece? Primeiro, veja que é f aplicada a um domínio no R2. Então, eu vou falar de derivada parcial. Como é que eu derivo uma função de duas ou mais variáveis? Lembre, uso derivada parcial. Como é que eu faço isso? Derivo em relação à primeira variável, primeira coordenada, a outra fica constante nessa hora, mas derivo a segunda coordenada como variável e a primeira coordenada fica como constante nesta hora. Ok? Pronto. Faço essa derivada, só que observando que cada uma das coordenadas também estão em função de um outro termo, que é o tzinho. Beleza? Lembre da parametrização que fizemos aqui. Então, eu acho um x quando faço um valor mais um certo t, ou menos um certo t, que eu expliquei antes. E aí, fixando esse t, se t for 1, então quem é x de t? É x de 1. Eu teria que ter uma formulazinha identificando como obter x de t, y de t. E isso é bem tranquilo, ou de você obter parametrizando, tá, esses pontos, ou já na questão sendo de fato fornecido. Muito bem. Agora o fato é, na hora que eu derivar parcialmente aqui, o lado esquerdo dessa igualdade, que eu marquei em abóbora, lembre que eu vou ter um t para derivar também aí, tá? Que são caras que estão como independentes com relação a x e y. Tá? X e y dependem de t aqui, beleza? Por isso t aqui independente com relação a eles. Então, se eu tenho esse tipo de situação que eu vou derivar por fora, mas tenho que derivar por dentro, isso é regra da cadeia. Isso é regra da cadeia, deliciosamente. Ok? Então, vou até passar aqui o piloto roxo, mais bonito. Você vai lembrar lá de cálculo 1, regra da cadeia, tá? Vai derivar por fora, depois por dentro. E lembre que vai somar as derivadas parciais, ora em relação à primeira coordenada, ora em relação à segunda, por uma razão simples, né? Eu tenho aqui uma derivada de função de várias variáveis e isso ocorre de modo a derivar parcialmente. Lembre do conceito lá atrás que vocês viram com Fábio Cruz. Muito bem, então olha aqui para baixo agora, voltando com o marcador abóbora. Fiz a derivação à esquerda da igualdade, que é que eu tenho pela regra da cadeia. Derivei parcialmente f com relação a x, mas tenho que derivar x com relação a t também. E se por alguma razão eu escolhi um ponto específico para a derivada, como aqui o ponto P, ó, tá? Em que eu estou tomando fixamente t como um t índice zero, um t qualquer possível, beleza? Então, quando eu derivar x em relação a t, vai ser em relação a t0, nenhum problema. Pode ser t1, tj, até o próprio t, considerando todos os t's possíveis aí, tá? Mas eu estou pensando aqui em derivada num ponto, e ponto qualquer. Então, para qualquer ponto que eu tome com relação a este conjunto de pontos RT, como eu mencionei, estou derivando, beleza? E aí, mais derivada de f com relação a y, lembre a derivada de uma função de duas ou mais variáveis, você vai trabalhar com derivada parcial, não se esqueça. Então, deriva parcialmente com relação à primeira coordenada, depois somando com a derivada parcial com relação à segunda coordenada do domínio da função. Aqui, lembre, na segunda parte, quando eu faço the round de f em relação a y, eu vou multiplicar por derivada simples aqui, nada de parcial, tranquila, de y com relação a t0, porque eu agora estou derivando o tzinho lá dentro, como um termo independente com relação a y em x, e x e y dependendo desse tzinho, tá? Muito bem, então regra da cadeia. E do outro lado da igualdade, como é que ficaria, ó? Zero, porque é a constante k. Quando deriva a constante k, isso dá zero. Lembre que é uma igualdade, então, aqui em cima, na cor abóbora, em f de x de t, vírgula, y de t igual a k, derivou um membro, tá? Da igualdade, tem que fazer o mesmo do outro lado, você tem uma igualdade. Só que o que aconteceu aqui, meu povo, olhe isso. O que aconteceu aqui é que você acabou observando uma equivalência lógica. Você acabou observando uma equivalência lógica, que eu estou marcando aqui de azul. O que você tem aqui, quando derivou ali em cima, à esquerda, no primeiro membro, é, na verdade, um produto interno do vetor gradiente de coordenadas d rho de f em relação a x e d rho de f em relação a y, tá? Com o vetor de coordenadas d de x com relação a t0 e d de y com relação a t0. Um produto interno lindo que está aqui agora, ó. Beleza? Só que d de x com relação a t0 e d de y com relação a t0 é, na verdade, quem? Você pegou e derivou. Vou marcar aqui contra a cor.
você pegou e derivou sua R de t aqui em cima com relação a um valor t0. Beleza? Por que eu sei disso? Quem é R de t? Todos os pontos dessa forma. Então, se eu derivo x com relação a t, sendo t um valor fixado t0, vírgula, derivo y com relação a esse t, sendo t um valor específico t0, já que eu peguei um ponto geral, genérico, de todos que eu poderia tomar e que pertencem a esse conjunto. Então, eu estou com um vetor, pensando aqui vetorialmente, um vetor d de x com relação a t0, d de y com relação a t0. Logo, é R' de t0, derivada, ok? Muito bem. Então, você notou que ao fazer a derivada sobre uma expressão que representa uma curva de nível, gente, de um conjunto de pontos que formou essa curva de nível, na verdade, o que você acabou de fazer foi um produto interno que dá zero. E o que isso significa dizer? Quando eu tenho um produto interno entre vetores, atenção, lembrança, geometria analítica e vetores, álgebra linear, quando você tem um produto interno, olha aqui com cor verde bonitinha, vou passar aqui por baixo. Quando você tem aqui um produto interno entre vetores e isso dá zero no plano, no R2, que é onde estamos, isso quer dizer que esses dois vetores são como? Perpendiculares. Se fosse em R3, a gente vai ver isso. A mesma coisa daqui a pouco, já no R3. No R3, vetores em que, fazendo o produto interno entre eles, isso dá zero. No espaço em R3, dizemos que esses vetores são ortogonais. No plano, são vetores perpendiculares. Veja isso acontecendo aqui do lado. Só antes de mostrar o gráfico, tá? Aqui abaixo, ó, de fato, aqui dentro de F seria o x de t0, o y de t0, tá? Aí, para enxugar a escrita, ó, veja o que a gente fez aqui, ó. Definimos x índice 0 como x de t0, tá? E y0 como y de t0 para enxugar a escrita, enxugar a notação. Beleza? E o R' de t0, como eu já comentei, tá? É exatamente lá, ó, o x' com relação a t0, y com relação a t0, que é o mesmo que escrever quem, gente? Ó, d de x com relação a d de t0. E d de y com relação a d de t0. Não esqueça que você pode representar uma derivada simples, natural, sem ser parcial, com o d. O d hold é quando é parcial, beleza? E no lugar de ser dx sobre dt zero, você pode escrever apenas x', tá? Primeira derivada com relação a t0 aqui. Primeira derivada de y no valor também t0 aqui. Beleza, gente? Pronto. Aí, depois desse comentário e dessa interpretação do fato desse produto interno dar zero, olha um exemplo aqui gráfico no plano da situação apresentada. Olha esse exemplo, gente. Olha que magnífico, tá? Perceba que eu tenho aqui uma curva de nível. Vou pegar aqui o marcador amarelo. A equação da curva de nível, esta curva de nível que eu observo, que é todo esse contorno circular, é, na verdade, uma circunferência de centro em x valendo 2 e y 0, beleza? Aqui você pode completar quadrado em torno de x, e você vai ver que fica a equação de uma circunferência, beleza? Cujo centro está no ponto de coordenadas 2 em x, 0 em y. Então, essa sua curva de nível aqui, ela é de tal modo que, se eu derivo essa curva de nível, que é o meu R' lá, tá? E veja que todos os pontos aqui, ó, todos os pontos que estão pertencentes a essa circunferência, são todos os pontos R de t que formaram a curva de nível, beleza? Então, se eu derivo lá minha curva de nível, que ela é tal qual a minha f de xy, dando uma constante, a constante aqui k, quem é essa constante k pra gente aqui, ó? É o nosso 1, beleza? Olha o nosso casinho aqui delicioso. Ó. Deixar ele bem rabiscado para vocês, tá? E quem é essa expressão todinha aqui à esquerda? É exatamente a minha f de xy, beleza? Todos os pontos de coordenadas xy, cuja f dá ao k, opa, curva de nível. Beleza? Então, quando você fez a derivada da curva de nível e achou uma reta tangente e definiu o ponto de derivada para a reta tangente no ponto de coordenadas 1, 2, tá? Então, eu tenho uma reta tangente à curva de nível no ponto de coordenadas 1, 2. Tranquilo. Achou a equação da reta menos x mais 2y igual a 3, que é tangente à curva de nível. Nenhum problema. Fazer isso vocês fazem desde cálculo 1 já, tá? Agora que vem o destaque principal. Na hora que eu pegar, gente, para calcular, ó,
o vetor gradiente de f no ponto de coordenadas 1, 2, esse vetor é tal qual o produto dele interno, o produto interno dele, com a derivada, que está aqui bonitinho, ó, a derivada, no ponto de coordenadas 1, 2, esse ponto de coordenadas 1, 2 aqui, ele já é proveniente de um problema, tá? Ele já é proveniente de um problema que você diga, eu quero a equação da reta tangente nesse ponto 1, 2. Acabou, tá? Que aí você poderia pensar aqui no seu T0, tá? O seu 1, o x de T0, e o seu 2, o y de T0, tá? T0 sendo um parâmetro que te levou a achar esse valor para x e esse valor para 2. Lembre, não se esqueça que o x de t é, na verdade, uma forma de você encontrar x a partir de um parâmetro t. Então, poderia ser, por exemplo, o 1 mais t. Aí, toda vez que eu pegue um t, por exemplo, como 1, aí o x de 1 seria 1 mais 1, 2. Aí eu sei qual o valor da coordenada de x parametrizada por esse valor t, beleza? Uma vez que eu tenha explicitado quem é x de t, quem é y de t, nenhum problema, tá bem? Se não for parametrizado, também você consegue descobrir ou com a informação que a questão já te der, e você interpreta, ou sabendo de outras informações que te levem a descobrir lá o carinha numa boa, tá? Então, quando eu faço o produto interno do vetor gradiente, beleza? Pela derivada de R, a equação da reta aqui neste ponto, e aí fica ligado quando eu pegar aqui as coordenadas 1 e 2 e jogar aqui nessa equação da reta, ela vai satisfazer, evidentemente, e no fundo o que eu faria aqui é transformar essa equação da reta em uma forma de vetor, beleza? Lembre que também nós temos aqui ó, uma curva de nível. Se eu chamar aqui, por exemplo, de g de xy, beleza? Isso aqui está dando 3, ó, que é o seu k, beleza? Observe isso. No caso aqui de baixo, o seu k foi 1, nenhum problema. A reta também é uma curva de nível, está cumprindo com o conceito. Todos os pontos que estão nesta reta formam a curva de nível, que é ela mesma. Então, como é que eu faria? Como é que a gente faria para extrair um vetor daqui? Tá? Muito simples, você pode manter a primeira coordenada fixa e a segunda você substitui, beleza? Por quem ela é a partir da equação. Note aqui, por exemplo, ó, que se a gente fixar x e isolar y, como é que eu teria y? Y, observe comigo, é igual a quem? 3 mais x, tudo isso sobre 2. Tá? Então ficaria com um vetor que teria o seguinte formato. X é a primeira coordenada e na segunda 3 mais x sobre 2, fechou o vetorzinho. Então tá aí esta bela exemplificação, tá? A nível de R2. Quando a gente vai agora para o R3, mesma coisinha, mesma situação. Pensando em curva de nível no R3, você então vai para o octante. Observe aqui embaixo a formação gráfica, tá? Você foi para o octante, esse eixo de coordenadas tripla, x, deixa eu pegar aqui um piloto lindo, ó, x, y, respectivamente, abscissa, ordenada e z, cota, beleza? E veja que eu formei uma casca aqui oval, tá? Essa casca oval formada por uma curva passando no ponto P, atingindo lá um ponto C que está contido no plano XY, beleza? Então, você tem uma curva de nível aqui em terceira dimensão, e qual a interpretação do que a gente viu acima, do que a gente demonstrou acima, acerca do vetor gradiente? Dado um conjunto de pontos que formam uma curva de nível, um conjunto de pontos P, que está formando aqui uma curva no R3, formando essa casca oval, formando uma curva de nível, se eu aplico a derivada a ambos os lados lá da formação da curva de nível, olha aqui ela, ó, tá aqui minha exposição da curva de nível em 3D, beleza? Lembre que todos os pontos x, y, z, aqui numa forma que não estão parametrizados, poderiam também estar, né? X de t, y de t, z de t, nenhum problema. Então, se você aplica f a esse conjunto de pontos que está formando curva de nível e isso dá k, porque de fato tem uma curva de nível, então tem que dar k. Se não der uma constante, não é curva de nível, beleza? Então, na hora que eu derivo aqui ambos os lados da igualdade no que eu demarquei na cor roxa, eu vou cair numa situaçãozinha que é a mesma do R2. A diferença é que agora eu vou ter mais uma parcela, que vai ser o d-ROM de f com relação a z, multiplicando o d de r de t com relação a z.
E, claro, quando você faz o D de R de T com relação a Z, é o D de Z com relação ao T0, se eu tivesse aqui um T0, uma vez que eu fixasse um ponto em que cada uma das coordenadas estivesse dependendo aí de um parâmetro T, nenhum problema, beleza? Mesma interpretação. Qual a diferença agora? O produto interno que vai ocorrer aqui, o nosso grade de F, vezes o meu R', que se estiver parametrizado, a gente vai colocar de um T0, tomando um valor T0 a partir do ponto para o qual eu estou derivando em cima dele, beleza? Mas lembra, é um ponto genérico, qualquer ponto possível aí que pertence à curva de nível onde eu estou derivando. O que a gente vai verificar, assim como a gente verificou em cima, demonstração totalmente análoga, só acrescentando mais um D-hold, tá? E aí lembra, D-hold ref com relação a Z, bem como um D de Z com relação a um certo T, T0, ou apenas a derivada de R, o conjunto lá dos pontos que formam a curva de nível, com relação à coordenada Z desses pontos, beleza? Se o produto vai acontecer igualzinho, ele vai lá e dá zero, e eu sei que esse produto interno vai dar zero porque já vem a derivada que eu fiz aqui nessa cor roxa, vou marcar mais uma vez, ó, derivando ambos os lados da igualdade, derivada em K vai dar zero, e do outro lado a gente já sabe, como vimos em R2, aqui vai aparecer mais uma parcela em R3, vai cair no produto interno do vetor gradiente da minha função f, agora de 3 variáveis, com relação ao conjunto de pontos que formaram aí a curva de nível. Então, isso aconteceu quer dizer o quê? Quer dizer que o vetor gradiente f aqui, tá? O grade de f, que é um vetor, ele é dito ortogonal ao vetor R' de T0. Tá? Lembrando que esse R' de T0 vai ser uma reta aí tangente à curva de nível. Beleza? Aí, por que essa R' de T0 será tangente à curva de nível? Porque agora, no espaço, eu posso definir um plano. Observe esse plano aqui, eu chamo ele de plano alfa, tá? Um plano alfa que está passando por esse ponto P e a reta R' de T0 está contida neste plano. Ora, se o plano é tangente à curva de nível, essa casca ovalizada, okay? Então toda reta contida neste plano é tangente também à curva de nível. Deliciosamente, lembre de tópicos básicos de geometria espacial e ensino médio. Beleza? Show de bola! Tá aí também uma representação de impacto do vetor gradiente com relação a estudo de curva de nível. Beleza? Ele sempre, repito, é ortogonal a qualquer vetor do plano que tangencia a curva de nível. Acabou-se. E aí, por fim, finalizando o nosso momento aqui da sexta-feira, eu quero deixar alguns exercícios para vocês, tá? A gente respondeu, né, um aqui na aula de quinta-feira, deliciosamente. O meu material, ele traz exercícios, também traz as respostas, tá? Tá aqui a resposta já finalizada em vermelho, o gabarito, tá? Do problema que nós resolvemos na aula passada, deliciosamente. E para vocês treinarem, eu vou deixar mais algumas questões. Essa primeira aqui, ó, por exemplo, essa questão 7, você lê essa questão, você vai fazer a derivada direcional de f na direção de um vetor, beleza, e especificamente num ponto dado. Lembre que quando você for derivar direcionalmente com relação ao ponto na direção de um vetor, primeiro derive direcionalmente na direção daquele vetor, derivou, depois traga as coordenadas do ponto, como a gente fez na aula de quinta, substitua na derivada direcional, onde for x, onde for y, e ache o valor da derivada direcional naquele ponto, beleza? Agora note, nesse exemplo aqui 7, tá? Que vocês vão ter que resolver para mim e vão treinar para vocês também, a direção do vetor dado é de tal modo que o vetor em si não é um vetor unitário. E aí vocês sabem, quando a gente quer calcular a derivada na direção de um vetor, vou colocar aqui, ó, na simbologia que a gente viu em aula, em momento de encontro nosso. A derivada direcional de f, que pode ser num ponto qualquer, como eu chamo aqui de ponto P, eu vou colocar P aqui, tá? Um ponto genérico qualquer, domínio da função, x, y. Esta derivada direcional de f num ponto P, beleza? Ou num ponto qualquer de domínio, na direção de u, é de tal modo, gente, vocês sabem como calcula, em que nós devemos ter a norma desse vetor u dando 1. Ou seja, o vetor tem que ser unitário. Mas quando você olha para esse vetor que está aqui nessa questão,
Esse vetorzinho V eu posso escrever ele como? Quem lembra? Quem lembra? Quem lembra disso? 2, 5, tá? Lembre-se que o I, aqui estamos em R2, veja o domínio da função, ó, tá? É de R em 2 em R. E lembre que I é aquele vetor canônico, tá? De coordenadas 1, 0 no R2. E J é aquele outro vetor canônico de coordenadas 0, 1. Beleza? Se você vem aqui agora, ó, e vai calcular a norma de V, o que é que vai acontecer? Você vai perceber que ele não tem comprimento, uma unidade de comprimento. Não tem comprimento 1. Ok? Calculando aqui para vocês verem, ó, raiz quadrada é exatamente o produto interno de V com V. Isso vai dar a primeira coordenada ao quadrado, não esquece. Mais segunda ao quadrado, fechou raiz, que é igual a 4 mais 25. E aí você confere que isso dá a raiz quadrada de 29. Se deu raiz quadrada de 29, isso é diferente de 1. Logo, meu vetorzinho V, para o qual vou derivar na sua direção, ele não é unitário. Mas lembre, você sempre pode unitarizar um vetor. É só calcular o que dele? O seu versor. Aí se eu escrever o versor do vetor V, é o mesmo fazer o quê? Não se esqueça, geometria analítica e vetores, álgebra linear. É você pegar o próprio vetor e dividir por sua norma. Então, fica ligado aqui. Ó. Quando você pegar uma questão, tem que calcular a derivada direcional na direção de um vetor, e o vetor que ele deu não é unitário, unitarize ele. Sempre você vai poder unitarizá-lo calculando o seu versor. E veja, quando você calcula o versor de um vetor, você não muda a direção desse vetor, gente. Porque o versor de um vetor é, na verdade, multiplicar ele por um escalar. Quando eu multiplico um vetor por um escalar, ou eu aumento o comprimento do vetor, ou eu diminuo, tá? Mas, no fundo, eu não mudo a direção dele. Lembra de geometria analítica e vetores e álgebra linear. Então, como seria aqui esse versor? Qual o cálculo dele? Tá? O vetor aqui em cima, ó, de coordenadas 2 e 5, essa questão. E embaixo a norma já calculei, raiz de 29. Tá? Aplicando a divisão pela raiz de 29 a cada coordenada, estou dividindo o meu vetor por um escalar. Tá? Então, aplicando o escalar 1 sobre raiz de 29 nele, vou ficar com um vetor que tem a seguinte aparência. 2 sobre raiz de 29 e 5 sobre raiz de 29. Fechou, está aí seu vetor. Perceba que esse vetor agora, ele é unitário. Tá? Sempre que você pega o versor, sempre que você pegar o versor de qualquer vetor, você sempre vai conseguir escrever um vetor que tem a mesma direção e que é unitário. Tá? Então, ó, pelo que eu expliquei, aqui está muito claro, mas você pode testar ainda. Tá? Se eu quiser testar isso aqui, ó, aplique a norma nesse vetor. Se eu calculo a norma do vetor de coordenadas 2 sobre raiz de 29 e 5 sobre raiz de 29, muito facinho você vai descobrir que eu terei uma raiz quadrada, acompanha comigo aqui, ó. Da primeira coordenada, estou aplicando a norma no vetor, primeira coordenada ao quadrado, dentro da raiz quadrada, não se esqueça. Tudo isso aqui ao quadrado, mais segunda coordenada ao quadrado. Fechou sua raiz deliciosamente. Continuando com os cálculos aqui, vai acontecer o quê? Ó? Olha o que vai acontecer. 2 ao quadrado, 4. Embaixo, raiz de 29, a raiz quadrada de 29 elevado a 2. Opa! Simplifico minha raiz. Educação básica. 25 aqui em cima, aqui embaixo 29 também. Lembre que o quadrado de uma fração é aplicar a potência em cima, a potência embaixo, direto, tá? Sempre que eu tiver uma fração com termos únicos, em cima e embaixo. E aqui minha raiz ficou como? Ó? 29, denominador, 29, numerador. Denominadores iguais, conservou, somou em cima, acabou. Só que 29 sobre 29 é o famoso 1, né? E aí raiz de 1 aqui, ó, próprio 1. Ou seja, quando você faz o versor de um vetor, volta comigo aqui, ó. O que é fazer o versor, calcular o versor de um vetor? É pegar este vetor e dividir por sua norma. Você sempre vai obter um vetor que está na mesma direção que o vetor original e que agora é unitário. Então, você não mudou o vetor, tá? Em termos da direção desse vetor, você não mudou. Mas, claro, você mudou as coordenadas, como ele vinha escrito, em vez de ser só 2 e 5, agora é 2 sobre raiz de 29, bem como 5 sobre raiz de 29. Você mudou a escrita dele, mas a direção não. E a derivada direcional é na direção do vetor. Então, se você pegar o seu versor, pegou o versor de um vetor, você não mudou a direção, tá?
Então, aqui, antes de você começar a aplicar a simbologia e calcular a derivada de fato na direção de V, primeiro aqui você teria que achar V unitário. Como é que eu acho qualquer vetor no seu formato de vetor unitário? É só fazer o versor dele. Beleza, então, responda a questão 7. Mais abaixo vocês vão ver a resposta final, tá? Vou continuar, ó. Quero que vocês peguem também essa questão 8, esse exemplo 8, para resolver, tá? Como eixo de exercício, para vocês treinarem. Lembra que eu respondi com muito detalhe uma questão para vocês na aula passada. Nesta de agora, já exemplifiquei uma situação que você precisa unitarizar o vetor para poder calcular a derivada, a direcional, a direção dele, pois ele tem que ser um vetor unitário, não esqueça. Tá aqui esse exemplo 8 também, façam ele. Baixando, eu tenho aqui logo a resposta para vocês verem também, tá? Pode pausar na hora o vídeo e verificar com a resposta e verificar se acertou depois, ao fim de tudo, tá bem? E mais este exemplo número 9. Observe ele aí, vocês vão atacar ele também, ok? Com muito gosto. E vou mostrar para vocês também logo a resposta aqui final, que vocês poderão conferir assim que concluírem. Veja que eu trago só o desfecho, tá? As etapas de cálculo, ponto a ponto, vocês vão ter que fazer para ver se no final obtém a mesma resposta. Deixa eu voltar aqui para cima, nesse favor. Onde estávamos no exemplo 9, tá? Tá aí bonitinho e a resposta final. Beleza? Lembre que sua resposta final, você vai verificar as etapas de cálculos todas e verifica se ao fim conseguiu acertar. Não acertou? Volta, confere os cálculos mais uma vez e, se Deus quiser, vai conseguir sim. Tudo muito explicado, tá? Em detalhes para vocês. Agora é hora de treinar. Eu deixei para vocês 3 exercícios. Esse 9º, repito, tá? Mais acima aqui, este 8º, beleza? E este 7º, ok? Lembrando que este 7º eu expliquei como você deve proceder para não cair em erro. Lembre, conforme teoria, não se deriva direcionalmente na direção de um vetor que não seja unitário. Se ele não é unitário, unitarize. Lembre do famoso versor de um vetor, que permite você ter um vetor na mesma direção do original, só que agora vetor unitário. Beleza, gente? É isso. Até a próxima!